Tu já viu o seriado Perception? Tu acha que ele tem alguma relação com a PNL? Tu gosta de provocações filosóficas? O meu nome é Jonatas Crisel, eu sou especialista em programação neurolinguística e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a série Perception. Perception é um drama sobre a mente humana, que faz uma interessante modificação na fórmula do gênio que trabalha para desvendar os casos enigmáticos. A gente tem uma fórmula que Sherlock Holmes, Dr. House, que tiveram um sucesso estrondoso. O próprio Cole Lightman, da série Lie to Me, também se enquadra nessa fórmula. O Dr. Daniel Pearce é o protagonista da série, um neurocientista com PhD, autor de 4 livros e professor de faculdade. A dedicação dele à carreira deu uma visão incrível do comportamento humano, especialmente em comportamentos estranhos e patologias. Nesse contexto, Kate Moretti foi aluna do Daniel Pearce e é uma jovem agente do FBI que recruta o ex-professor para ajudar ela em alguns casos mais complexos que normalmente envolve algum distúrbio mental ou alguma coisa nesse sentido. Em Sherlock, House e Lightman, a capacidade de observação e raciocínio do protagonista é o elemento mágico que ajuda a resolver os casos. Pearce é acometido por esquizofrenia paranoica e frequentemente tem crises com alucinações que interagem com ele e dão dicas de solução. São notáveis também na série os personagens de Max Lewick, que é o assistente barra babá do Daniel, que tenta garantir que ele mantenha a rotina estruturada para auxiliar no controle dos surtos esquizofrênicos e que a loucura não tome conta dele. E tem a Natalie Vicent, que é uma alucinação do Daniel Pearce, manifestada como resultado da esquizofrenia e que também é a melhor amiga do professor. Lewick também é responsável por auxiliar o professor a identificar também quando alguém é uma alucinação dele ou é uma pessoa real, de carne e osso, que está ali na frente dele. E aqui a gente tem um comparativo interessante a fazer. Na PNL, a gente entende que o inconsciente é vasto e multifacetado. E por muitas vezes é como se a gente tivesse vários eus dentro de nós, e tem alguns processos que metaforicamente projetam uma ou algumas dessas identidades externas a gente, como para facilitar o jeito da gente trabalhar com elas. Se a gente entender que o nosso processo de percepção também da realidade começa nos nossos canais sensoriais, os nossos sentidos, e dentro da nossa mente tem os filtros universais operando, a generalização, a deleção e a distorção, a gente pode induzir que a gente tem todos os detalhes da experiência retidos, mas somente uma parcela deles resiste a esses filtros e a gente acaba tendo facilidade de acessar conscientemente. Desfazer esse processo, na PNL, a gente normalmente trabalha com metamodelo, que eu já falei em outro vídeo. Mais um caminho que é interessante também é usar o inconsciente para desviar dos filtros e acessar essa informação que está nos bancos de memória. Em algum momento da série, o protagonista se questiona: se o que percebemos é frequentemente errado, como sabemos o que é real e o que não é? O que retorna à discussão sobre como os nossos sentidos podem nos enganar graças às nossas limitações e à atuação dos filtros universais que eu falei em outro vídeo aqui. Um consultor foi adicionado à produção da série no andamento dela, o neurocientista David Eagleman, que é professor de Stanford, que também trabalhou na série Westworld da HBO e é conhecido pelo trabalho dele sobre a plasticidade do cérebro, sobre a percepção do tempo, sobre sinestesia e neurodireito. A sinestesia que eu falo aqui é uma condição de percepção que é bem comum e ocorre quando um sentido desencadeia um estímulo involuntário em outro sentido. Por exemplo, ao ver 2 datas diferentes escritas em um papel, a imagem pode adquirir perspectiva 3D e a data mais antiga fica mais distante. Ou os caracteres ficam coloridos. Sons podem ficar associados a cores ou vice-versa. Outro comportamento do protagonista, que tem uma ótima capacidade de realizar rapport com quem ele estiver falando. Ele acompanha as pessoas nas insanidades delas, ou nos dramas delas, e diminui as barreiras, tornando-se confiável na conversa. Mesmo numa sala de interrogatório do FBI ele faz isso.
Os episódios geralmente começam com uma cena em que o Dr. Pierce dá uma palestra para os alunos dele sobre algum aspecto do cérebro, da mente humana, que se torna significativo no enredo do episódio. E, ao final, ele também termina com observações feitas aos alunos sobre os paradoxos da percepção humana, sobre essa complexidade que é a nossa mente. A série foi criada por Kenneth Biller e Mike Sussman, ambos com participações em Star Trek, The Voyager, e Biller também trabalhou como roteirista em Smallville. A produção ficou por conta da ABC Studios e foi exibida originalmente no canal TNT em 2012. E após 3 temporadas, aí, com 39 episódios produzidos, o canal decidiu não renovar a série devido a uma queda de audiência. No Brasil, a série chegou pelo canal XN e depois pela Rede Globo, sob o nome de Perception, Truques da Mente. A série vale pela curiosidade que ela desperta e em função dos distúrbios mentais e de como Daniel Pierce trata a própria esquizofrenia dele. Pouco tem a ensinar no sentido prático, salvo algumas questões de rapport, alguns insights interessantes sobre a mente e o funcionamento dela. Ela vale a pena por conta disso. Ela desaponta um pouco pelo lado mágico do protagonista. Embora seja interessante a linha de raciocínio, a gente não tem nenhuma pista de como ou de quando ele percebeu o detalhe que acaba solucionando o caso. Magicamente, o inconsciente dele dá a informação. A gente pode colocar um limite do que a gente pode acreditar quando a gente pensa no Cal Lightman, lendo as pessoas e a percepção incrível que ele tem, o estudo, e ele decifra os casos. Com o Dr. Pierce a gente não tem isso. A gente tem só as alucinações dele fazendo ligações a partir de fatos, o que acaba forçando um pouco a barra. De qualquer forma, a série ainda é interessante, ela é divertida, e ela vale mais a pena ver como diversão do que como aprendizado. Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo, espero que tu veja a série e depois comenta aqui embaixo o que tu achou dela, se tu viu, se tu já viu, já comenta. E até o próximo vídeo, um grande abraço.